E assim, então, a gente começa o nosso básico do espiritismo. No básico do espiritismo de hoje, nós pegamos aí uma sopa de letrinhas e vamos conversar um pouco sobre alguns itens para trabalhar. São itens que a gente precisa estar atento, não tem jeito. O famoso vigiar e orar, mas Aderlei, eu já vigio tanto, eu já oro tanto, eu nunca vou poder relaxar, eu nunca vou poder simplesmente pensar o que eu quero, do jeito que eu quero, eu não vou poder, enfim, fazer o que eu acredito que eu posso fazer, eu vejo todo mundo fazer, por que que eu também não posso? O que acontece aqui é que não há castigo. O que há é um convite para que você tenha mais harmonia, mais paz, mais equilíbrio. A pessoa que reclama, a pessoa que mágoa, a pessoa que não perdoa, a pessoa que tem rancor, ela tem uma queimação por dentro, ela tem um vírus que a corrói por dentro. E com mais ela cede para esses sentimentos negativos, mais ela é ah, interceptada por entidades, espíritos, pessoas que pensam iguais a ela, ou seja, vai todo mundo entrar em declínio, e as trevas existem, não adianta dizer, olha, não, não é bem assim, porque vai sim para as trevas. Quer se livrar dessa gastura? Quer se livrar? Nesse primeiro momento, sim, você vai ter que vigiar e orar. Nesse primeiro momento, sim, você vai ter que ficar ali bem focado para não sair para o descaminho. A gente começa, então, com o primeiro tema, que é vigiar e orar, que a gente acabou de falar aqui atrás. O vigiar e orar, ele é importantíssimo quando eu estou numa reforma íntima. E quando eu entro numa reforma íntima, Derlei, todas as vezes que você quer mudar, que você quer melhorar, você está numa reforma íntima. André Luiz nos lembra que a gente precisa eliminar o homem velho e trazer sobre ele o homem novo. Então, o homem velho, ele não vai ser esquecido, ele vai ser usado como história, ele vai ser usado como parte do projeto. Então, a gente precisa também aprender a não julgar e, se julgar, fazê-lo para condenar. Existe algum problema em julgar? Não. O próprio Jesus falou que julgava. Só que ele falou que o fardo dele é leve e que o jugo dele é manso. Quando ele pega a adúltera, o que ele diz? Se eles não falaram nada, não sou eu quem a condenará. Não sou eu quem vai falar. Vai, não peques mais para que não lhe aconteça coisa pior. Então, se eu começo a trabalhar o meu julgamento, eu melhoro não somente como pessoa, mas o meu ciclo de pensamentos, a minha energia de pensamentos, ela melhora. Eu me sinto melhor, por incrível que pareça, eu me sinto melhor. Ao invés de eu ver um acidente no trânsito e eu dizer, o cara dali está errado, porque ele não podia fazer isso, eu não tenho ingredientes, eu não tenho itens suficientes para julgar, então que eu diga, eu espero que estejam todos bem. E o que você acha que houve? Não faço ideia, porque não estava aqui. Começa isso. Mas a gente estava tão calado e aquilo ali serve para puxar uma conversa, para gente, puxa a conversa com outra coisa. Puxa a conversa com coisa saudável. No começo vai ser difícil, mas seguramente depois você vai ter assuntos super fáceis, né? E aí entra o não guardar mágoas. Esses são os básicos. A gente vai trazer outros em outras lâminas. Então, com mais mágoa eu guardo, mais eu tenho um vírus dentro de mim. Mais eu vou ter aquela gastura, mais eu vou ter a mente confusa, mais eu vou ter os olhos cegos, e mais aquele assunto vai povoar os meus dias. Ou seja, eu deixo de olhar o belo, eu deixo de viver o belo, eu deixo de buscar o equilíbrio para viver numa dor que
A bem da verdade, aquele que causou a dor já não está nem mais aí para isso. Ou seja, você está sofrendo sozinho. E não há o que fazer. E não adianta usar Deus como capataz, por favor, não faça isso. Deus há de fazer com que pague do que me deve. Não, Deus não vai fazer isso. Deus não vai. E nesse caso, o que você está pedindo é vingança. Cuidado, cuidado. A minha vontade era de tirar a empresa dele toda, a família dele toda da empresa. Lei de talião, olho por olho, dente por dente. O ideal é que eu não use, mas se eu vou usar, que eu use a versão mais branda, que já deveria estar consolidada em nós outros. Assim que possível, perdoar. Gente, é importantíssimo. E a gente aqui bota assim que possível, porque perdoar é um exercício. Então, assim que você conseguir, perdoa. Não está conseguindo perdoar, diz: olha, eu ainda não consigo, mas eu vou chegar lá. Quem nos ensina isso é André Luiz, através de suas muitas passagens. E aí a gente começa a ir para as coisas que a gente precisa pensar um pouco mais. Consciência do quanto preciso evoluir. Eu preciso acordar para o fato de que eu estou atrasado. Eu preciso despertar para as glórias de Deus, eu preciso despertar para as leis divinas, eu preciso despertar para o amor de Deus. É o amor de Deus, é aquele amor em que não há dois pesos e duas medidas. É aquele amor em que eu julgo para não condenar. É aquele amor em que eu procuro, o máximo possível, fazer com que o fardo do outro fique mais leve. É aquele amor em que eu pratico a empatia, que eu não deixo a mão esquerda saber o que a mão direita fez. Que eu consiga, se a mão esquerda fez uma besteira, cortá-la fora. E é óbvio que a gente aqui está falando num sentido figurado, como Jesus falava por parágrafos, já parábolas, já que essa é uma frase dele. E ele queria dizer nessa frase: olha, se aconteceu alguma coisa, isole essa coisa. Se alguma coisa te gerou vergonha, isole essa coisa, trabalhe com calma, faça tudo que você tem que fazer. Isso a gente só consegue com a evolução, com a melhora, com o entendimento das leis de Deus e a prática. Porque não adianta só eu entender as leis de Deus, eu, até certo ponto, eu acredito que eu entendo tudo que Jesus deixou. Só que não, porque quando eu não pratico, significa que eu ainda não entendi, aquilo ainda não me tocou. Lembra a fé do tamanho de um grão de mostarda? A mesma coisa é com a evolução. Se eu evoluo, isso que seja, eu já vou estar imensamente melhor. Eu já vou ser visto como melhor, eu já vou agir como melhor e eu vou ter mais momentos de felicidade. Reconhecer as muitas oportunidades para se sentir grato e externar essa gratidão. Aqui a gente pensa não só naquelas pessoas que nos ajudam, a gente pensa não só aquelas pessoas que acreditam na nossa evolução, que estão conosco, seguindo esse caminho tão árduo, tão difícil, tão demorado, é assim que a gente vê na nossa pequenez. Mas aqui a gente está falando, sobretudo, quando alguém nos faz um mal. Eu olho e vou para a mágoa, vou para o rancor, vou para a total ausência de perdão. Eu olho e não tenho gratidão nenhuma, mas aquela pessoa que supostamente me fez o mal, e não há problema algum em eu pensar que ela me fez o mal, eu preciso ver que ela também deixou um ensinamento. E se eu me apego a esse ensinamento, eu vou evoluir muito mais do que me apegar à dor.
Se eu entendo que aquilo me auxiliou, me fez crescer, me ensinou que eu não posso fazer aquilo, me ensinou que eu tenho que mudar esse jeito de ser, me ensinou que isso não é bacana, eu já estou no lucro, então eu preciso sim agradecer a pessoa por isso. Eu sou sincericida, eu sou sincericida, eu sou sincericida, até o dia que eu viro para alguém e digo: olha, me desculpa mais, e a pessoa me corta e diz: mas eu não quero. Eu não quero saber o que você vai falar, porque você é sincero demais e machuca as pessoas. Eu vou olhar e dizer: nossa, que pessoa grossa, quando na verdade o grosso fui eu. E quando eu entendo isso, olha, a pessoa me ensinou que eu não posso sair falando o que eu quero. Não é assim que o mundo funciona. E aí eu vou ter gratidão por ela fazer isso, por ela me possibilitar esse entendimento, esse aprendizado, né? Eu lembro uma vez que eu trabalhava em São Paulo e tinha uma moça que passou pelos caminhos de modelos, de Miss, de tudo, né? Era muito alta, muito bonita mesmo. E a gente tinha um senhor que era bem baixinho comparado a quem trabalhava na empresa. E era bem pequeno. E essa moça pegou no pé dele uma vez, pegou no pé dele uma segunda vez, pegou no pé dele uma terceira vez, até o dia que ela falou alguma coisa sobre o tamanho dele, se referindo a gnomo, se referindo a anão da Branca de Neve, e ele disse que a moça parecia uma drag queen. A moça chorou no final da tarde toda, ela chorava feito criança, porque ela estava acostumada a ouvir o tempo todo que ela era bonita, que ela era isso, que ela era aquilo. Ela estava acostumada a todo mundo ficar bajulando ela, todo mundo fazer o que ela precisava fazer por ela. Ela estava acostumada a todo mundo querer levá-la para tomar café, para andar ao lado de uma moça bonita. E esse homem disse que, olha, por mais que todos digam que você é belíssima, e é, mas você parece uma drag queen, você é muito alta, você é muito grande, você é muito isso. Ela nunca mais, não somente brincou com aquele homem, como igualmente diminuiu drasticamente a brincadeira com todos, porque ela se valia dessa beleza para cutucar um aqui, cutucar outro ali. Eu, no lugar dela, teria me sentido grato, porque me fez baixar um pouco a bola, me fez ter um pouco mais de humildade, me fez acordar para aquilo. Começar a aceitar que todo mal deixa uma lição. Então, se lá atrás eu desenvolvi a gratidão pelo mal que me fizeram, aqui eu vou focar na lição que esse mal deixa. Então, eu olho para o mal e digo: o que eu posso aprender aqui? Já chorei e já senti, agora é hora de tocar para frente. Agora é hora de fazer acontecer. O que isso me deixa de ensinamento? O que isso me transmite? Uma vez que eu ache essa lição, eu desenvolvo a gratidão. E sempre que eu posso, eu vou dizer para as pessoas que eu sou grato. Sempre que eu posso, eu vou dizer para as pessoas que eu gosto muito delas, que eu gosto muito do que elas fazem por mim, eu gosto muito do quão elas me ajudam. Eu conheço uma senhorinha que dá gosto você dar 10, 20, 30, R$ 100. Dá gosto você dar uma cadeira, você dá uma mesa, você dá um ventilador, dá gosto. Porque ela simplesmente externa na hora uma gratidão tão grande, que você recebe uma pancada de amor. Você recebe uma pancada de amor. E parece que quando você quer essa pancada de amor, você vai lá e tenta agradá-la, porque ela simplesmente vai agradecer como ninguém pelo que você faz. Vai agradecer como ninguém pelas possibilidades de troca que ela tem com você. Isso é sensacional. A gente precisa desenvolver
mais isso. A gente se coloca, muitas vezes, num pedestal arrogante, achando que só o outro tem que nos agradecer. Ninguém, absolutamente ninguém, vem a este mundo para fazer tudo sozinho. Ninguém. Para tudo, e notem a vida, para tudo eu vou precisar de uma outra pessoa. Então, se eu desenvolvo a gratidão por isso, bem provavelmente a pessoa vai ser mais gentil, vai ser mais tranquila e vai tocar com mais calma. Então, foi lá 2 irmãos reclamarem na delegacia de um acidente que houve, um furto, né, estelionato, sei lá. E aí chega na delegacia a irmã, que tinha uma fala muito melhor do que o irmão, o investigador começa a perguntar e ela responde, ela responde, ela responde, e aí o investigador vira e diz: ele não tem boca, não, ele não pode responder. E aí ela olha e diz: que isso, ele é meu irmão. Daquele momento para diante, o investigador passou a fazer as perguntas para os dois. E quando ela falava, ele acatava. Ele tomou um banho de vamos ser humilde, porque a vida de um investigador não é fácil. Ele ouve tanta conversa fiada, tanta armação, tanta coisa. Se ele deixa passar, ele é tão cobrado que ele já chega para te atender armado. E cabe a você, com muito jeito, com muito carinho, tirar esse armamento dele e dizer: olha, eu não sou alguém que está vindo aqui para mentir para você. Eu sou alguém que está vindo aqui para te pedir um favor. Mas para, dele, é a profissão dele, mas não deixa de ser um favor ele te atender, porque ele pode te atender como fez com o casal, te atender de forma dura. Então, é um favor, sim, ele ser gentil, é um favor ele tentar te ajudar para além da profissão. Ter clareza de que a sua parte é só sua. E a do outro é só do outro. Não misture mais. E aí a gente olha e diz: mas para, o que significa isso? É claro que eu tenho consciência de que a minha parte é minha parte, e a do outro é do outro. Claro que eu tenho consciência. Você tem uma tremenda consciência, quem sou eu para dizer que não? Mais, alguém lhe pede um favor daqueles. Você, antes de fazer o favor, você faz um discurso. Antes de fazer o favor, você diz: olha, você não se cuida, você não isso, você não aquilo. Aí agora que a coisa aperta, você vem para cima de mim, isso está errado. Eu vou te ajudar, mas isso está errado. Não, está errado você fazer esse discurso. Está errado você não refletir antes de fazer esse discurso. Pensar para falar e só falar depois que pensar. Qual é a sua parte? A sua parte é dar a comida. O que ele vai fazer com a comida é a parte dele e só dele. A tua parte seria levá-lo onde ele quer ir. O que ele vai fazer depois que ele chegar lá é um problema dele, é uma questão dele, é algo que ele vai ter que resolver. Certa feita, chega um senhor em cima de 2 senhores, pede dinheiro e um deles pega e dá, e o outro, quando vai embora, o outro diz: mas imagina, você não pode ficar dando dinheiro para esse povo, você não está vendo que ele vai beber, esse povo não tem jeito, isso aí já está prejudicado. E aí a pessoa, com toda a serenidade e sorriso do mundo, diz para ele: olha, se ele está prejudicado, ele tem um problema. Se ele for beber com o dinheiro que eu dei para ele vai ter 2 problemas. Mas isso não é comigo. Comigo é, ele
Gil, R$ 2. Eu tinha R$ 2 no bolso. Acreditei que eu podia ajudar com esses R$ 2, eu dei os R$ 2. O que ele vai fazer com os R$ 2 é com ele, não é mais. Então, o moço está comendo na lanchonete, alguém chega, pede um salgado, ele olha para o atendente, libera o salgado, e o atendente faz sinal para ele de não. Não, ele falou, dá o salgado. Não, não dá não, dá o salgado. Aí foi lá, deu o salgado, a pessoa agradeceu e foi embora. Ele falou, rapaz, ele pega o salgado aqui, ele vende lá na frente, ele vai comprar droga, ele vai comprar cachaça, ele vai... A pessoa olhou e falou assim, mas meu amigo, ele não me pediu droga, cachaça, nada, ele me pediu um salgado. E vai que esse seja justamente o salgado que ele vai comer, porque é impossível que ele venda todos. Pelo menos um ele vai comer. Então, isso não é uma questão minha, é uma questão dele. E aí, se a gente consegue não misturar, a gente vai ser muito mais proativo, muito mais caridoso e muito mais consciente de como estamos. A sociedade reflete quem você é. Mude-se e ela mudará. Ah, esse bairro sempre foi um bairro ruim. Esse condomínio nunca valeu nada. Esse trabalho sempre foi assim. Esse chefe não vale nada. Essa esposa sempre teve esses desvios. Esse marido sempre teve essa mania. Todas essas situações estão refletindo quem você é e quem é que o objeto do teu desafeto é. Começa a mudar. Começa a se perguntar em que você pode ajudar aquela pessoa, pronto, e acabou. Essa rua não presta, o que você pode fazer para essa rua prestar? Esse condomínio não presta, o que você pode fazer para o condomínio prestar? Ou não fazer nada para que eles acordem, para que desperte a questão do a gente vai precisar se unir, a gente vai precisar pensar juntos, a gente vai precisar fazer juntos. Então, esse negócio da sociedade refletir quem você é muito interessante. A gente chega num condomínio de um amigo e o condomínio tinha vaga limitada, só 60%, bem menos de 60%. Entre 20, só 6 tinham direito à garagem. E as vagas já estavam lá. Com o tempo, convencionou-se que as vagas eram aquelas. Eventualmente, quando alguém saía, chamavam os 5 e diziam, olha, vagou aquela ali, alguém quer mudar de vaga? Pronto. A sociedade reflete quem você é. Chegou uma pessoa, percebeu que não havia conversa entre os garagistas e ele começou a inventar regras. Olha, vai ser rodízio, vai ser isso, vai ser aquilo. E as pessoas, como não se conversavam, ele foi avançando, ele foi avançando, ele foi avançando. E lá na frente alguém teve que chegar e dizer, stop now, para agora. Para, não é assim. Já funcionava assim, você não é o primeiro que traz isso, já está convencionado, pelo tempo é uso capião. Então, a sociedade reflete quem você é. E a vaga começa a ter serenidade, porque todos se uniram e empurraram de lado aquela pessoa que, segundo ela, tinha a pior vaga e tinha um carro muito grande para a vaga. E foi dito para ele, olha, você tem um carro grande para a vaga, então você vai ter que arrumar outra vaga. É isso que eu estou tentando fazer. Não, 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 não. Você vai ter que arrumar outra vaga fora daqui. Porque aqui as vagas já estão fechadas, né? Então não tem jeito, não tem como. A gente precisa, sim, defender os nossos direitos até para a sociedade ficar mais equilibrada. Porque se o outro bate, eu acato. Se o outro bate, eu acato. Se o outro bate, eu calo. Gente, o outro vai crescer. E a gente vai voltar para a época primitiva, onde o mais forte vencia, onde o que gritava mais vencia. Você já viu um urso pessoalmente? Você já foi a um zoológico ver um urso pessoalmente? É um bicho enorme, enorme, enorme.
muito grande. É muito grande. Porém, se você abre os braços e grita forte, o urso sai correndo. Você já viu o hipopótamo com aquele chifre na frente? Na África, quando o hipopótamo está vindo, eles acabam cruzando com um hipopótamo. Basta o guia pegar uma madeira maior que o chifre dele e o guia faz alguns movimentos precisos, né? São 3 movimentos. Movimento 1, ele bota a madeira travando, cruzada nele. Movimento 2, ele aponta a madeira para o hipopótamo. Movimento 3, ele raspa a madeira no chão. O hipopótamo enxerga aquilo como uma afronta de um hipopótamo maior, por incrível que pareça. O homem que está de joelhos, porque ele faz tudo isso de joelhos, só no final ele levanta, e quando ele levanta, o hipopótamo está no pé. Por incrível que pareça, a sociedade reflete quem você é. Aprenda a lidar com essa sociedade e você vai ter melhores condições. Acolha que, do pior ao melhor, todos somos filhos de Deus e todos, na devida hora, teremos a oportunidade de mudar. Para de dizer que bandido bom é bandido morto. Você fala isso porque você nunca foi assaltado. Já fui. Você fala isso porque você nunca odiou o ladrão. Odiei por 2 segundos. Depois eu caí dizendo, olha, eu não posso pensar mal de alguém que não sabe o que está fazendo. Porque se soubesse, não faria. Para e pensa. Se soubesse, não faria. Me livro, então, dos 3 ladrões, desço a rua, era para entrar para a direita, eu entro para a esquerda, preciso manobrar. O tempo de eu manobrar foi o tempo de um deles descer, passou na minha frente. Eu com um carro enorme, simplesmente pisei no freio para não dizer, olha, o pé escorregou. Eu literalmente pisei no freio, na cabeça dói? Dói. Na cabeça, por alguns instantes, você quer fazer acontecer? Quer. Mas o tempo todo você tem que dizer para você mesmo, você não é essa pessoa, você não quer isso de fato. Para de pensar nisso. Quando você menos espera aquilo, ó, sumiu da tua cabeça. Você não tem mais aquilo na sua cabeça, você não visita mais aquela cena. E quando visita, você não tem dor. Isso é muito, muito, muito importante. Ainda que religiosos, não se deixe levar por modismo. A gente tem muitas e muitas, muitas religiões, mas o brasileiro é um dos povos que mais roda religiões. É um dos povos que mais faz intercâmbio em religiões. Por quê? Porque no Brasil, as religiões, de forma direta ou indireta, entre aspas, falam a mesma língua. Se eu for a uma religião mais ortodoxa, vão dizer para mim, olha, quando eu te olhei, eu fechei os olhos e vi acontecer isso e isso com você. E Deus falou comigo, pegue esta visão que você teve e explica para ele esta visão. Mediunidade pura. Mediunidade pura. E na maioria das vezes, essa pessoa que está nessa religião mais evangélica, mais fechada, mais tudo, e já passou por religiões mais espíritas, mais espiritistas. Então, o brasileiro, ele é aquele camarada que ele vai se benzer na vozinha lá, benzedeira, ele se benze na vozinha na segunda,
Na terça, ele vai ao padre pedir bênção. Na quarta, ele conversa com o pai de santo, só conversa. Na quinta, ele vai ao terreiro. Na sexta, ele vai ao pagode, porque é religião. No sábado, ele vai para outra. E no domingo, ele volta à igreja, fazendo o ciclo direto. A gente brinca, mas o brasileiro ele é um dos poucos povos que ele vai a qualquer religião. Olha, o batismo vai ser num terreiro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Por mais que o pastor diga que é religião do diabo, ele vai lá. Então, a gente precisa evitar esses modismos, as novas religiões que chegam, a maneira que elas chegam, os discursos que vão mudando ao longo dos tempos. Eu preciso refletir sobre esses discursos. Fé coerente é fé raciocinada, nos ensina Emmanuel. Então, eu não posso simplesmente aderir aos modismos, eu não posso simplesmente, porque arrumei um namorado novo, aderir à religião dele. Não posso simplesmente, porque arrumei um amigo novo, aderir à religião dele. Eu não posso simplesmente entrar para uma religião, porque naquela religião todos que entram ficam ricos. Isso não vai me levar a lugar nenhum. Até aqui, nos auxiliou o Pentateuco, nos auxiliou material que a gente já traz no canal, e a gente agradece imensamente pela sua presença no nosso básico do Espiritismo, com o tema O que acontece está errado, no nosso básico. O tema é outro, a gente mudou o começo, mas não mudou o final. É a Derlei sendo a Derlei, está tudo certo, está tudo bem, e a gente toca o barco.